Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho do nosso projeto de investigação. Ele surgiu da empatia das crianças da turma pelo nosso colega Miguel. As crianças sempre gostavam de oferecer o lanche da sala para o Miguel. E o Miguel, muito tranquilo, sempre falava que não podia comer. E isso intrigava as crianças. Ai, Miguel, come um pedacinho. E ele dizia, não, tem que comer o lanche da minha lancheira. Aí eles ficavam, mas por que você não come? Aí ele dizia, não, porque me dá dor de barriga, eu fico com tosse, eu fico mal, eu não posso comer. E eles ficavam se questionando. Nas idas ao parque, eles ficavam conversando. Ai, por que será que dói a barriga do Miguel? E aí foi surgindo N questionamentos. E o tema do nosso projeto foi quando a barriga reclama. E depois disso veio os questionamentos, as perguntas. Aí a gente escolheu, dentre tantas perguntas, uma pergunta para nortear o nosso caminho, que foi: por que nosso corpo reage mal a certos alimentos? E a partir desse processo, nós tivemos muitas pessoas que nos ajudaram, Que foi a nutricionista que veio colaborar com a alimentação saudável, apresentando para eles. A gente recebeu um médico, um gastro, que falou um pouquinho do estômago, do intestino, o que acontece dentro da gente quando a gente come algo que a gente não pode comer ou que faz mal pra gente. Eles visitaram também uma clínica de ultrassom, fizeram uma ultrassonografia, conseguiram ver a barriguinha lá dentro, o estômago, toda essa parte, Eles participaram deste momento, foi bem gratificante para eles. Nós fizemos também uma atividade no ateliê, onde as crianças exploraram uma obra de arte do Giuseppe Arcimboldo, Ele é um artista bem importante, que ele faz a maioria das obras dele com frutas, legumes e verduras. Então, cada criança teve a oportunidade de criar sua obra de arte e depois, utilizando esses alimentos, a gente fez uma salada de fruta e uma sopa bem deliciosa, onde as crianças se divertiram bastante no corte dos legumes, eles trocavam ideias e diziam que era Ana Maria Braga, que sabiam cozinhar, foi bem divertido esse momento, gerou até uma narrativa entre eles. E depois disso, eles queriam muito fazer um pão, preparar um pão. E a gente convidou a Raquel, a dona de um bistrô que tem aqui na frente do colégio, que cozinha para pessoas celíacas e intolerantes à lactose. E ela aceitou o nosso convite de cara, ela veio, preparou o pão com eles, mostrou a farinha especial que podia ser utilizada para aquele pão, que todos iam poder comer. No lugar do leite, ela utilizou a água e todos prepararam o pão, ajudaram no processo. E no meio do preparo, ela pediu que todos colocassem as mãos sobre o pãozinho deles e colocassem as intenções. Então surgiu muitas intenções bonitas naquele dia, que todo mundo que comesse aquele pão fosse abençoado por Deus, que não tivesse dores, que fosse um pão que trouxesse alegria e amor para todo mundo. Então foi um momento bem especial. A partir desse momento, eles escreveram a receita com a Raquel. E aí eles tiveram a ideia de fazer um livro de receitas, mas um livro de receitas que não tivesse nem trigo e nem leite, para que todos pudessem comer. E aí cada um criou a sua receita. E a partir desse momento, eles levaram as receitas para casa para fazer a receita, preparar a receita em família. Eles prepararam a receita e trouxeram no dia da socialização do projeto. Mas, quando a gente finalizou o projeto, nós recebemos a visita de duas professoras muito especiais, a Proana e a Procarla, do Fundamental, que vieram contribuir para fechar o nosso projeto, explicando para as crianças o que era a palavra intolerante. Então, elas criaram um mapa mental, só com desenhos das crianças, e colocaram primeiro para eles, o que é para vocês a palavra tolerante? E eles falaram que é quando a gente gosta de alguma coisa, é quando a gente está feliz. E aí eles foram respondendo, elas disseram que tolerante é tudo aquilo que o nosso organismo tolera, que a gente come, não passa mal, que está tudo bem. Agora, intolerante é quando o nosso organismo reage dizendo que não está legal, com uma dor de cabeça, com uma dor de barriga, com uma tosse, E aí deixou bem claro para eles o que era tolerante e o que era intolerante. Nesse momento, a gente percebeu a alegria do Miguel, ele ficou muito feliz. Porque ele falou, aí eu perguntei, Miguel, você está feliz? Ele disse, estou muito feliz, Prodel. Por quê? Ele disse, porque agora todos os meus amigos sabem o que eu tenho e o que é intolerante. Porque eu sempre dizia, eu sou intolerante à lactose. Aí eles, mas o que é intolerante? Então agora eles sabem que quando eu como algo que tem leite, me faz mal. Me dá dor de cabeça, me dá dor de barriga, tudo isso que a Procarla falou. E aí a gente percebeu que isso era algo que deixava ele triste, porque ele não conseguia explicar para as crianças o que ele tinha. E nesse momento ele se sentiu feliz, porque todos entenderam o que ele passava, E para fechar o projeto, algo que ficou bem marcante, e foi além dos nossos muros, saiu da nossa escola e foi para as casas da família, foi para a casa das crianças. Eles começaram a levar isso para as famílias, o que eles aprendiam, o que podia comer, o que não podia, e por que fazia mal. E nas rodas de conversa também eles vinham contando para mim que eles tinham descoberto que eles tinham um tio que era celíaco, que a prima era intolerante. E aí foi uma troca muito legal, um aprendizado muito grande. E o que mais marcou também foi o processo ali de empatia, porque eles começaram a se preocupar em ter alimentos que o Miguel pudesse consumir junto com eles. Por exemplo, nas festas de aniversário, eles começaram a preparar algo especial para o Miguel, porque às vezes o Miguel levava a lancheira dele. Então, assim, essa parte de se colocar no lugar do outro, de ser empático, de não pensar só em si,
né? Porque às vezes as crianças dizem, mas não come porque ele é enjoado, não come. Não, as crianças começaram a entender que ele não comia porque realmente ele não podia comer. Porque se ele comesse, isso ia fazer mal para ele. Então, assim, eu gostaria de agradecer, né, todos que vão poder ouvir o processo desse projeto, porque ele foi um projeto maravilhoso que, com certeza, ele fez a diferença na vida de quem passou por ele.